Olá, eu sou a Pat Kirsch e hoje eu vou falar sobre cultura do estupro. Esses slides foram apresentados numa aula para professores de escola pública, numa palestra sobre estudos de gênero para educadores. E uma coisa importante de dizer é que esse é um vídeo resposta para um vídeo do Pirula, no qual ele diz que o termo cultura de estupro não se adequa bem à realidade brasileira. Eu tive uma conversa rápida com ele a respeito disso pelo Twitter. Eu normalmente gosto do trabalho do Pirula, mas de fato essa declaração dele me trouxe um certo incômodo e não me pareceu consistente o tipo de argumento que ele utilizou para embasar. Ele disse que, resumindo bastante, o termo cultura de estupro para ele não se adequa à realidade brasileira, porque aqui no Brasil os homens não ficam conversando sobre quantas mulheres estupraram, nem fazendo apologia. Mas é que assim, na verdade a gente não sabe, né? Não dá para afirmar que realmente não haja homens que conversem sobre o estupro que cometeram, como eu vou mostrar nos slides. Tem homens que conversam e que têm orgulho, só que eles não admitem que foi um estupro, né? Eles falam que se a moça foi lá, tal, ela estava pedindo aquilo, que se ela não quisesse, ela não estaria ali e tal. E o fato da gente ter uma legislação penal contra o estupro também não é um fator consistente, porque na prática a vítima de estupro ela recebe um tratamento muito ruim, tanto da polícia como do judiciário e como da sociedade. Sempre a palavra dela é muito desacreditada. Então, eu também achei legal publicar esse vídeo meio como um vídeo resposta. Então, vamos começar com a imagem da capa já. Essa imagem foi utilizada na publicidade da grife Dolce & Gabbana. É uma imagem que mostra uma modelo muito bonita, cercada por modelos homens muito bonitos, mas que faz uma referência a um estupro coletivo, só que é um estupro coletivo glamourizado, bonito, né? Pessoas bonitas envolvidas nisso. É profundamente perturbador que isso seja visto como algo atraente ao ponto de uma empresa que vende glamour colocar uma referência a estupro numa de suas publicidades. Então, como o estupro começou? Ele começou como uma forma de adquirir mulheres, quando do surgimento do patriarcado. Aqui a gente tem uma citação da Regina Navarro Lins. Essa violência tem uma longa história. Quando o sistema patriarcal se instalou há 5.000 anos e a sociedade de parceria entre homens e mulheres cedeu lugar à dominação masculina, a mulher passou a ser uma mercadoria valiosa. Rapto seguido de estupro foi o método mais usado de adquiri-la. Desde então, ocorrem estupros em toda parte. Por quê? O sistema patriarcal se instalou, na verdade, quando o homem percebeu que a mulher engravidava dele, porque até então eles não sabiam. Eles achavam que as mulheres engravidavam do vento, sozinhas, de forma mística, e por isso tratavam as mulheres com um respeito maior, porque sabiam que precisavam das mulheres para reprodução, mas não sabiam que eles estavam envolvidos. Quando o homem começou a criar animais, ele percebeu que
as fêmeas que não tinham contato com machos não engravidavam. E aí ele entendeu o seu papel na reprodução humana. Então, a partir do momento que o homem descobriu que ele tinha participação no processo de reprodução, ele começou a ficar obcecado com a possibilidade da mulher engravidar de outro homem, já que ele não tinha nenhuma forma de ter certeza de que ela estava grávida dele, a menos que ela só fizesse sexo com ele. E para que ele tivesse essa certeza, ele tinha que aprisioná-la. Foi daí que começou esse controle da sexualidade feminina, a obsessão pela virgindade, toda a criação dos mitos acerca da virgindade feminina, porque se a mulher não havia transado com outro homem, era o único jeito de ter certeza que ela não estava grávida de outro, na verdade. Então, foi daí que surgiu toda essa ideia de que a mulher tinha que ser virgem para o homem se casar, a obsessão dos caras com a virgindade, a obsessão com a fidelidade e todas as punições que as mulheres adúlteras sofreriam. Tudo isso vem de uma questão meramente econômica. O surgimento da propriedade privada e a obsessão dos homens com a questão de deixar uma herança ou de criar filhos que não fossem dele biologicamente. O estupro tem uma história muito intensa, né, no que se refere à sua prática, porque, por exemplo, na Idade Média, o estupro coletivo ele era autorizado. E a Idade Média é um período longo, historicamente, que foi do século V ao XV. Os jovens se reuniam, né, era bando institucionalizado, saía pelas ruas estuprando as moças. E havia manuais sobre a melhor forma de praticar um estupro. Então, para a gente hoje, isso soa como uma insanidade, mas de fato isso era uma discussão séria entre homens. A forma mais correta de se estuprar uma mulher, qual que é a melhor forma de fazer isso? Porque eles realmente acreditavam que era direito deles. Em guerras também, conflitos armados, é de praxe que as mulheres sejam estupradas. Assim, só a título de exemplo, no período da Guerra dos 100 Anos, era uma discussão séria durante o planejamento das Forças Armadas inglesas se eles estuprariam ou não as freiras. As outras mulheres eles tinham certeza que iam estuprar, mas as freiras eles ainda discutiam, a gente faz ou não, né? E no final, não, elas são francesas, então tudo bem a gente estuprar. E nas Forças Armadas dos Estados Unidos, atualmente é elevado o estupro de oficiais femininas por colegas homens. É um problema forte. Isso porque elas não são bem-vindas lá. As Forças Armadas são instituições historicamente masculinas. Muita gente se queixa hoje de que o serviço obrigatório é apenas para os homens, mas quem instituiu o serviço militar obrigatório para homens e apenas homens foram homens. Aqui no Brasil, por exemplo, foi Hermes da Fonseca que instituiu essa lei. Então, na verdade, se homens não gostam de ter um serviço militar obrigatório, eles têm que lutar para mudar isso. E não usar isso como se fosse uma vantagem das mulheres. Porque, na verdade, as mulheres que desejam seguir carreira militar enfrentam problemas. Porque a misoginia ela é muito intrínseca nas Forças Armadas. E aqui agora falando um pouco da origem das cantadas de rua. Né? Esse aqui é um trecho de um texto da Osa Hauser. Eu suponho que em tempos de virgindade obrigatória até casar isso fazia algum sentido, ainda mais em cidades pequenas onde todos se conheciam. O fato é que servia para diferenciar as fáceis das casáveis.
Uma amiga me contou que o namorado dela instruiu os amigos a testá-la dessa forma. Como resultado, ela se obrigava a andar sempre olhando bem para frente e ligeiramente para baixo, para não correr o risco de olhar nos olhos de alguém. Quer dizer, a cantada de rua começou como um teste para ver se a moça era direita, entre aspas, ou não. Era esse que era o objetivo. Se a moça respondia a uma cantada de rua, então ela era fácil, e aí ela só servia para sexo. Se ela não respondia, então ela servia para casar. Ainda aquela ideia da obsessão com a virgindade feminina, né? Hoje o assédio de rua é uma forma de homens mostrarem que têm o poder de avaliar a aparência de meninas e mulheres. É notório como os homens adultos, mexem com meninas de 9, 10 anos, né? Como se fosse algo muito natural. E é visto como natural porque é algo culturalmente aceito, apesar de ser absurdo. É também uma forma de educar as meninas e mostrar para elas qual que é o lugar delas, né? Que é de entreter os homens e de buscar a aprovação masculina. Muitas vezes, quando uma mulher se queixa da cantada de rua, há pessoas que dizem: você deveria ficar feliz, né? Os homens estão mostrando que eles acham você bonita, que eles aprovam a sua aparência. Então, é profundamente cultural também acreditar que as mulheres devem se preocupar com a opinião dos homens. E as cantadas de rua entram aí. Que, na verdade, é um tipo de assédio, né? Chamar de cantada é até ofensivo. Agora, aqui falando sobre uma questão de como a ideia do estupro ela está arraigada na nossa sociedade. Isso realmente aconteceu. Uma jovem de 15 anos ficou presa por 26 dias numa sala masculina com cerca de 30 homens na delegacia de polícia de Abaetetuba, no interior do Pará, em 2007. Foi decisão da juíza Clarice Maria de Andrade. Em nenhum lugar que eu apresento essa aula, alguém me diz que não sabe o que aconteceu com essa moça. Todo mundo sabe que ela foi estuprada. Se não por todos, pelo menos pela maioria dos homens. E sempre a pergunta que eu faço: por que todo mundo sabe o que aconteceu com ela? Todo mundo sabe porque é cultural. Essa que é a questão. É cultural acreditar que homens que estejam numa situação de não ter acesso ao corpo das mulheres, diante de um corpo feminino, vão simplesmente fazer uso dele sem se preocupar com o consentimento dela. E sempre uma pergunta que eu deixo para reflexão: se fosse um jovem numa cela só de mulheres, será que ele teria sido estuprado por elas? É sempre legal pensar nisso. Agora, o estupro, segundo a imprensa, sempre se duvida da palavra da vítima a priori. Não se diz suposto assalto, mas se diz suposto estupro. Então, aqui nessa imagem do portal G1, a gente tem essa manchete: turistas se dizem vítimas de estupro e espancamento em hotel de Ipanema. É curioso, né? Porque já se duvida da palavra das vítimas a priori. Porque a presunção de inocência é com relação aos suspeitos. Os suspeitos é que são inocentes até o julgamento, a condenação e tal. Mas o crime aconteceu. Se tivesse sido um assalto, não ia dizer turistas se dizem roubadas. É curioso como um crime contra a propriedade é tratado como se fosse mais importante que um crime contra o corpo. E também uma coisa que é sempre importante pontuar a respeito do estupro é que muita gente fala que a mulher deve esconder o corpo do mesmo jeito que a gente esconde bens materiais.
Ah, então não, eu não saio com um notebook na rua exibindo para todo mundo porque eu sei que vão me roubar. Então a mulher tem que esconder o corpo. Só que tem uma diferença muito grande de um notebook para o corpo da mulher. Porque o corpo da mulher é o corpo dela, é ela. E um notebook é um objeto que você pode comprar outro. Então você pode comprar outro notebook, você pode comprar outras joias. Você pode ganhar mais dinheiro, você pode colocar um carro no seguro, mas você não pode nunca apagar o estupro que aconteceu contra o corpo de uma pessoa. O estupro é um crime contra a integridade física de alguém. Agora falar um pouco sobre o revenge porn, o pornô de vingança. Se trata de um crime de quando um homem irritado com algo que uma mulher fez ou não fez, divulga imagens íntimas dela para humilhá-la publicamente. Aí, nesse caso, a mulher é julgada pelo sexo que praticou ou por ter posado nua, e é julgada por ter permitido a gravação ou a fotografia do momento íntimo. Não acontece o mesmo com homens. Inclusive, muitas vezes, os homens que estão na imagem divulgam essas imagens, mas quem fica com toda a humilhação é a mulher. Muitas vezes elas têm que se mudar de cidade, perdem emprego, ou já aconteceu de algumas se suicidarem por não aguentar as agressões sistemáticas que elas começam a sofrer. É violência contra a mulher porque é predominantemente praticado por homens contra mulheres e porque os efeitos negativos na vida do homem exposto não são os mesmos. E dentro disso, o que é muito curioso é a questão dos estupros gravados, né? Existem rapazes que, além de estuprar uma moça, gravam o que aconteceu, publicam o que aconteceu, e existem outros homens que querem ver as imagens desse estupro. É curioso porque nos leva a pensar: por que homens querem ver as imagens de um estupro? Por que homens acham um estupro verdadeiro, que não é simulado, né? Não dá nem para alegar que é simulado, porque na pornografia existe uma série de discussões sobre até onde um estupro é realmente simulado numa pornografia, já que aquela mulher normalmente não quer estar lá, só está lá pelo dinheiro. Ou muitas vezes forçada porque ela é traficada, mas aí já é outra discussão. Mas é curioso que um estupro que é assumidamente um estupro, e os estupradores assumem que foi um estupro, por que homens sentem prazer em ver essas imagens? E nos leva a outra pergunta: por que homens querem ver imagens íntimas de uma mulher que não autorizou a visualização delas? Por que tantos homens querem ver essas imagens íntimas que, entre aspas, vazam? Porque elas não vazam. Elas foram publicadas por alguém que não teve respeito, né, pelo direito à imagem dela. Assim, é sempre uma coisa que eu comento nesses casos. O fato de você dar uma imagem sua para alguém não dá a essa pessoa a autorização de publicar. É aquela questão do DVD, quando você compra um DVD e logo no início tem aquela advertência. A compra dessa cópia só dá direito à exibição privada e tudo mais. Quando você compra um DVD, você está comprando, na verdade, uma licença para assistir aquele filme em casa, mas você não está comprando uma licença para passar aquele filme publicamente. O cinema, para passar um filme, ele paga uma licença, não é simplesmente comprar a cópia. E uma emissora de TV, quando passa um filme também, ela paga uma licença de transmissão desse filme. Então, o que a gente tem aqui também é uma questão legal. Um homem não tem o direito legal de expor imagens íntimas de uma mulher, nem que ela tenha dado para ele as imagens, nem que ele tenha fotografado ou gravado com o consentimento dela. Se ela não está consentindo, né, não está dando uma autorização escrita para ele, ele não deve fazer isso porque não é direito legal dele. Eu também gostaria de fazer um comentário com relação
esse comentário de um dos criminosos que cometeu o estupro e gravou a imagem, né? Ele publicou numa rede social: eu tô tri de boa com tudo isso que tá acontecendo. Sei que eu e os guris não fizemos nada de errado. Se a tal guria aí não quisesse fazer nada, nem teria ido pra casa do guri lá, pode crer. E tem 75 curtidas ainda. Quer dizer aqui que pelo menos 76 pessoas concordam com isso, que é um verdadeiro absurdo. Quer dizer que se uma mulher não quer fazer sexo com um cara, ela não deve ir para a casa dele. Ela não deve estar no ambiente onde ele está. Quer dizer, mulheres têm que tomar muito cuidado com os ambientes em que elas estão. Porque se ela entra num lugar onde só tem homem, então ela obviamente quer fazer sexo com todos esses homens, e isso lhes dá o direito de forçá-la. Né? De onde esses homens tiram essas ideias? Isso é evidentemente cultural. Então, aqui um trecho do blog da Lola. Quando a gente fala em cultura de estupro, é bem disso que estamos falando. Que uma menina é estuprada e tanta gente a culpe. Que os estupradores se orgulhem tanto do estupro que o filmam e o divulgam. Que tantos caras queiram ver o vídeo de um estupro, que se masturbem com esse vídeo. Que os estupradores pensem que nada vai acontecer com eles. E que de fato nada ou quase nada aconteça. De fato, o estupro, além de ser um crime subnotificado, é um crime impune, porque sempre a palavra da mulher é colocada em questão. Mas sempre a pergunta que fica é: por que uma mulher diria que um homem a estuprou se ela tivesse feito sexo com ele? Quer dizer, se parte do pressuposto de que a palavra de uma mulher tem menos valor que a palavra de um homem. Não há algo oficial, não está na legislação, como em alguns países está, né, que 4 mulheres precisam atestar o que um homem precisa atestar. Mas, na prática, o que a gente tem é isso. O que a mulher diz tem menos valor do que o homem diz. E quando uma mulher acusa um homem de estupro, sempre aparece muita gente para dizer que essa história está mal contada. Até quando a menina tem 10 anos. Sempre aparece alguém para questionar por que aquela menina estava ali, onde estava a mãe dela, não o pai dela, claro. É sempre a mãe dela que tem a obrigação de protegê-la. Então, todas essas coisas que são ditas, na verdade, elas são ditas para desacreditar o que a mulher está dizendo e sempre tratar a palavra do homem como tendo mais valor do que a palavra da mulher. É sempre mais fácil acreditar que uma mulher quis fazer sexo com um desconhecido num lugar público do que o homem a estuprou. Por que será? E se a mulher está bêbada e ela é estuprada, ela é responsabilizada, porque, nossa, né, se você bebe, você sabe o que pode acontecer. Mas se um homem bêbado chega assediando ou agredindo até verbal e fisicamente uma mulher, o pessoal diz para não ligar para o que ele fez, porque ele estava bêbado. E se ele está bêbado, ele não sabe o que ele faz. Quer dizer, o mesmo fator que é utilizado para responsabilizar uma mulher é usado para perdoar um homem. E aqui, essa imagem é só para a gente lembrar, né? No vídeo anterior eu falei sobre estatística justamente porque quando eu apresentei essa aula para os professores, uma mulher veio dizer que a gente tinha que pensar que tinha mulheres que estupravam, né, que abusam de crianças. Mas olha aqui qual que é o perfil dos abusadores de crianças. Isso aqui são dados do IPEA de 2014. 92,55% dos abusadores de crianças são homens. Aí 1,8% são mulheres, 1,28% ambos e 4,36% não foi revelado. Então aqui, se a gente pensar, vamos pensar só na parte que são homens, 92,55%. É um valor bem consistente para a gente afirmar que o perfil de abusador de criança é predominantemente masculino.
E o perfil das crianças abusadas: 81,2% são meninas e 18,8% são meninos. Também é consistente dizer que predominantemente as vítimas de abuso sexual são meninas. Então é correto sim dizer que o estupro é um crime que tem um recorte por gênero, tanto no caso de vítimas adultas como de crianças, e que predominantemente quem comete esse crime são homens e que as vítimas predominantemente são meninas e mulheres. Os dados estatísticos são consistentes e nos permitem afirmar isso. Então, conclusões. O estupro começou de forma estrutural e organizada quando a mulher passou a ser vista como um objeto para a função de procriação. Ainda hoje, a objetificação das mulheres mantém a ideologia de que a mulher não precisa consentir para que uma relação sexual aconteça ou suas imagens íntimas sejam vistas. Existe um padrão duplo de comportamento, no qual a sexualidade é reprimida nas meninas e estimulada nos meninos. E dentro dessa lógica, mulheres são culpabilizadas pelo sexo que fazem ou desejam fazer, enquanto homens são inocentados. O desejo de homens é tratado como natural e incontrolável, e mulheres precisam se proteger dele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma matéria muito pesada, mas é importante falar a respeito, porque só discutindo a gente vai conseguir mudar essa cultura. Até a próxima. Tchau, tchau.